Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vinícius Guinanti, professor de Informática e Tecnologia da Informação, e hoje, de uniformezinho novo, estamos aqui para apresentar a sexta aula para vocês de banco de dados. E no vídeo de hoje nós iremos falar aí sobre a normalização de dados e também, obviamente, sobre as formas normais. Tudo isso, é claro, depois da vinheta. Muito bem, então, pessoal, antes da gente começar, eu gostaria de fazer aquele rápido pedido para você, que se você ainda não é inscrito no canal aí, já se inscreva e dê uma pausa nesse vídeo e curte aí, deixa o like, né? Isso é importante, isso ajuda bastante a gente a chegar aí a mais pessoas, a conseguir mais inscritos e deixa o seu comentário aí, nem que seja só um joinha, isso ajuda bastante também a gente e ativa o sininho para você receber as notificações. Compartilhe também com a galera e vamos lá, vamos para as aulas aí e vamos conhecer um pouquinho sobre as formas normais ou a normalização de dados. Muito bem, então, galera, aula 6, banco de dados. Vamos lá, então. Primeira coisa, hoje nós iremos falar aí rapidamente, tá? Eu não vou aprofundar aqui o assunto, tá? Não é essa a intenção da aula. Nós iremos falar aí rapidamente sobre a normalização de dados. A normalização de dados, pessoal, ela consiste ali em modelar o banco de dados a fim de eliminar anomalias ou minimizar a redundância de informações, né? É muito interessante que se faça a normalização de dados logo no projeto do banco de dados, porque depois que você já criou o banco de dados, depois que ele já está aqui ali com informações, com dados, né, na base, fica um pouquinho complicado de você fazer manipulações nele, né? Porque aí pode acabar trazendo alguns problemas na estrutura, nas relações, né? Então, é interessante que a normalização ela seja aplicada logo no início do banco de dados, tá? E como eu falei, essa normalização ela vem ali a fim de eliminar anomalias, né? Ou tentar minimizar ou evitar redundância de dados, tá? Essas anomalias são alguns problemas, tá? Nós temos tipos de anomalias, mas eu não vou entrar aqui nessa parte. Nós temos ali alguns tipos de anomalias e essas anomalias são problemas ali encontrados nas bases de dados que são mal projetadas, tá? E aí, essas anomalias, elas podem trazer alguns problemas para os bancos de dados, como por exemplo ali é, uma, um, ela pode trazer algum problema na parte do desempenho de banco de dados, né? Deixando ali o banco de dados com desempenho lento, pode trazer problemas nas consultas, na inserção de dados, nas relações de dados, enfim, são N ali os problemas relacionados aí a essas anomalias. Bom, continuando então, recomenda-se ali, né, pessoal, que você pegue ali e divida esses dados em tabelas menores, tá? Com menos colunas ali e mais estruturadas, tá? Normalmente é necessário remover ali uma ou mais colunas e criar uma segunda tabela. A gente vai ver que em quase todas, né? Aliás, em todas a gente vai fazer isso, tá bom? E isso ali acaba melhorando ali o desempenho da consulta e o processamento do banco de dados. Além disso, nós temos aí 5 formas normais, mais uma plus lá, que é a FNBC, que é a forma normal, Boyce Encode, tá? Elas são cumulativas e complementares, tá? Então, por exemplo, para você passar para a segunda forma normal, inicialmente você tem que estar na primeira forma normal. Para você passar para a terceira forma normal, você tem que estar na primeira e na segunda forma normal, e assim vai indo, tá bom? Então, mais uma coisa, para a normalização acontecer, é necessário termos pelo menos até a terceira forma normal. Bom, galera, hoje eu vou explicar aqui para vocês detalhadamente até a terceira forma normal, tá? Depois da terceira forma normal, nós temos a FNBC, a quarta e a quinta forma normal. Só que essas, galera, primeiro que elas não são muito utilizadas no mundo da TI, tá? E pelo fato delas não serem muito utilizadas, eu não via aí nenhuma questão relevante, né? Pelo menos para cargos básicos, que se apliquem aí às normalizações, a quarta e a quinta forma normal. A forma normal Boyce Code, né, esse modelo, eu até vi algumas, mas a maioria aí são para cargos técnicos, tá? Então eu vou explicar ela rapidamente aqui, tá? Só para que você tenha uma noção aí do que se trata. Se caso for necessário, futuramente aí eu faço um vídeo aprofundando essa forma normal, até porque também levaria um pouco de tempo, tá? A gente teria que entender algumas relações de conjuntos, né? Algumas coisas ali um pouquinho mais complicadas. E aí, se for necessário, eu faço aí. E também se vocês quiserem, tá, pessoal?
Deixa nos comentários aí, se for da vontade de vocês, que aí eu faço uma aula explicando só a forma normal Boyce Code, tá? Simples assim, beleza? Então vamos lá e vamos conhecer um pouquinho sobre as outras formas normais. Primeiramente, vamos começar aí sobre a primeira forma normal. Na primeira forma normal, pessoal, a gente tem que fazer ali a exclusão, tá, de atributos monovalorados, ou melhor, ela preza ali por atributos monovalorados e atributos simples. Tá? Então, há somente atributos monovalorados e simples. Se você não sabe, pessoal, o que são aí atributos monovalorados, eu vou deixar aqui o link aqui no card, tá bom? E também o link aí na descrição do vídeo, para que você possa ir lá até a aula em que eu explico o que são atributos monovalorados e o que são atributos simples, atributos compostos, atributos atômicos, tá bom? Beleza. E aí, continuando então, nós temos ali e não pode haver ali grupo de atributos repetidos, tá? Então, a primeira forma normal, ela não aceita atributos multivalorados ou atributos compostos. Então, galera, nessa tabela aqui, né, nós já podemos ver aqui a primary key, né, a nossa chave primária, tá? Nós também já falamos sobre isso em aulas passadas, tá? Então, não vou explicar. E aqui no endereço, nós podemos observar um tipo de atributo composto, tá? E aqui um pouquinho mais ao lado, nós podemos aqui observar um tipo de atributo multivalorado, tá? Então, só por quê? Porque o atributo composto é aquele que tem mais de uma informação, né? Então aqui eu tenho o nome da rua, aqui eu tenho o número, aqui eu tenho o bairro, tá? Na verdade aqui eu teria o logradouro e o bairro, né? E aqui nos atributos multivalorados eu tenho dois números aqui, né? E como que eu faço para resolver isso? Para resolver isso, eu preciso desmembrar esse cara aqui. Então, por exemplo, o bairro aqui, né? Eu poderia tranquilamente passar ele aqui para uma outra coluna, mas o telefone eu preciso fazer a criação de uma outra tabela, tá? Então, como que seria a criação aí dessa outra tabela? Aliás, pessoal, essa aqui não pode ser a primary key não, tá? A primary key deveria ser os dois aqui, tá bom? Porque eles se repetem. Então, aqui eu teria uma primary key juntas, tá? Então, eu tenho esses dois caras aqui que formam a minha primary key. E aí nós temos aqui, então, uma linha da tabela para uma tupla, né? Mais efetivamente dizendo, para cada número aí, tá? E aí sim, essas duas tabelas aqui atendem aí a primeira forma normal. Beleza? Bem tranquilo aí a primeira forma normal. Vamos conhecer agora a segunda forma normal. A segunda forma normal é aquela que segue aí o conceito de dependência funcional total. Nossa, professor, mas o que é isso? Vamos lá que a gente explica ela tranquilamente, tá bom? Primeira coisa, para ela atender a segunda forma normal, ela tem que atender a primeira forma normal. Então já é um pré-requisito, tá? E aí, para atender efetivamente a segunda forma normal, nós dizemos que cada atributo normal, tá? Cada atributo normal e não chave for total e funcionalmente dependente da PK. Ou seja, a segunda forma normal, pessoal, ela não aceita dependência parcial. Vamos explicar aqui isso aqui de uma maneira de exemplo, né? Então, aqui logo abaixo nós temos aqui essa tabela, aonde esses dois conjuntos aqui, né? Essas duas colunas formam aí a nossa primary key, ou seja, a nossa PK, né? E aí, ou seja, cada atributo normal, ou seja, cada atributo não chave, né? Ou seja, que são esses quatro aqui, tá? Esses atributos aqui que são os não chave, ele tem que ter uma dependência total e funcionalmente dependente da PK. Ou seja, ele tem que depender das duas, tá, pessoal? Se ele depender só de uma, fica complicado, tá? E aí a gente tem que tirar. Por quê? Porque quando ele depende só de uma, a gente diz que tem uma dependência parcial e não uma dependência funcional total, como é o que se deseja, tá? Então vamos analisar um por um. Por exemplo, o local aqui do fornecedor opa, o local fornecedor, ele depende do código do fornecedor, né? Obviamente, mas ele não depende aqui do código da peça, tá? Ele não depende. Então, esse cara aqui seria um cara já que eu poderia excluir, ok? Bom, a quantidade de estoque. A quantidade de estoque, ela depende da peça, né? E também depende aqui do fornecedor, tá? Porque ela está relacionada, obviamente, com a peça e também está relacionada aí com o fornecedor. Porque eu posso ter uma peça de um fornecedor, eu posso ter essa mesma peça, só que de outro fornecedor, tá? Então, as duas eu posso colocar ela num estoque só e falar que eu tenho aí a mesma quantidade, tá? E aí eu preciso saber quantas que eu tenho de cada fornecedor ali, por exemplo.
tá? O telefone do fornecedor, pessoal, ele também depende aí só do código do fornecedor, né? Ele não depende ali da peça, tá? E a quantidade de caixa é uma aí que também é relativo, né? Ela depende dos dois, mas não é necessário aí essa tabela, essa coluna, perdão. Então, eu montei aqui uma... Na verdade, eu esqueci de atualizar aqui, pessoal. Então, aqui seria 11 e aqui 14. Beleza. E aí eu montei aqui como que a gente colocaria, né? Então, aqui o código da peça e o código do fornecedor ficariam aí com a quantidade de estoque aí de cada peça, né? Isso aqui, pessoal, essa, essa coluna aqui, a gente poderia até excluir ela. Por quê? Porque se a gente for observar, né, basicamente vamos supor aqui que a gente tem 10 peças por caixa, tá? Eu não preciso aqui verificar quantas caixas que eu tenho, tá? Porque basicamente é, a minha quantidade de estoque já supre essa informação aqui. Mas eu coloquei ela aí só por desencargo de consciência. E aqui a gente monta aqui uma outra tabela, né? Onde a primary key é o código do fornecedor, tá? Com aquelas outras informações. E repara que se a gente for fazer aquele teste agora, os atributos não chave, eles dependem totalmente aqui da nossa primary key. Beleza? Bom, galera, tudo tranquilo aqui até agora, né? Eu sei, é um pouquinho difícil, é um pouquinho trabalhoso, mas a gente vai ver na nossa próxima aula com os exercícios que fica tudo bem mais fácil e bem mais tranquilo. Vamos continuar aí agora e vamos ver a terceira forma normal. Bom, na terceira forma normal, pessoal, primeiramente a gente obviamente tem que atender a segunda forma normal. E, além disso, um atributo não chave, ele não pode ser determinado por outro atributo não chave. Como assim, professor? Fique tranquilo que nós já vamos observar. Então, nós dizemos aqui que a terceira forma normal, ela não aceita a dependência transitiva, que é exatamente isso que acontece. Basicamente, né, pessoal, quando nós temos uma tabela, todos os atributos não chave, que são todos esses caras aqui, eles devem depender da chave primária, que no nosso caso aqui é a coluna ID vendas, né? Então eu tenho aqui uma tabela de vendas, por exemplo, tá? Tenho uma tabela aqui de vendas, e nessa tabela de vendas eu tenho o ID do produto que foi vendido, a quantidade que foi vendida, né? Por exemplo, aqui esse ID de venda seria o código da minha venda. Então eu tenho o vendedor que fez essa venda e eu tenho aqui também o nome do vendedor. Então vamos observar aqui, ó. Na nossa tabela de vendas, né, na minha relação de vendas, eu tenho que saber o produto? Sim. Eu tenho que saber a quantidade desse produto que foi vendido? Sim. Eu tenho que saber o vendedor que vendeu isso? Sim. Agora, eu tenho que saber o nome do vendedor? Pessoal, eu posso ter uma dessas duas informações, né? Ou eu posso ter o ID do vendedor, ou eu posso ter o nome do vendedor. Eu não preciso ter as duas, tá? Então isso acaba trazendo ali uma redundância para o meu banco de dados, porque se eu já coloquei uma, eu não preciso colocar outra. E aí basta que eu faça aí o desmembramento dessa, dessas tabelas, tá? Eu poderia aqui tranquilamente, né, deixar aqui o nome do vendedor, tá? Também não teria problema algum, desde que eu fizesse aqui também o desmembramento aqui dessa outra tabela, tá? Colocando aqui, por exemplo, o nome do vendedor como chave primária e o ID do vendedor aqui como um atributo não chave, tá? Então, a terceira forma normal, ela pede com que todos os atributos não chave sejam dependentes aí da chave primária, beleza? Bom, galera, e aí nós chegamos aqui então à forma normal Boys Code, tá? Essa forma normal, tá? Ou para os mais íntimos, FNBC, tá? Que é a abreviação dela. Primeira coisa que a gente tem que saber é que ela tem que atender a terceira forma normal. E ela é uma espécie de variação ali da terceira forma normal. Então, toda a tabela que está na FNBC está automaticamente na terceira forma normal, mas nem toda a tabela que está na terceira forma normal está na FNBC, tá? Então nós temos aí uma relação entre uma e outra, beleza? Então só tem que tomar cuidado com isso aí. Eu não vou explicar aqui detalhadamente como que ela funciona, eu vou dar só um exemplo, tá? Mas se vocês quiserem, acharem necessário, a gente faz aí uma aula explicando somente sobre a FNBC, que ela é aí um pouquinho trabalhosa e um pouquinho complicada, que a gente tem que entender aí a relação de conjuntos, tá? Então, deixa eu dar esse exemplo aí e mostrar para vocês como que ela funciona, ok? Então, basicamente aqui, né, pessoal, nós temos a FNBC, a primeira coisa que nós temos que saber é que ela tem que atender à terceira forma normal e ela é uma espécie de variação, ela é como se fosse uma 3,5 uma terceira 3,5 forma normal aí, digamos assim, tá? E basicamente, galera, o que ela diz, né? Então nós temos aqui uma tabela, né, onde nós temos o código do fornecedor,
o nome do fornecedor e o nome do produto. E nós temos que decidir quem que vai ser a chave primária desse cara aqui, né? Lembrando mais uma vez que nós estamos aqui projetando um banco de dados, tá? E aí, galera, olha basicamente o que acontece, né? Se a gente for observar, o código do fornecedor, ele não pode ser, né, essa a chave primária, né? Nem o nome do fornecedor e nem o nome do produto aqui, tá? Porque, por exemplo, eu posso ter o mesmo produto de diferentes fornecedores, tá? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso unir duas tabelas aqui, tá? Fazendo com que elas criem aí unindo duas colunas, tá? Fazendo com que elas criem aí é, uma única uma única chave primária, tá bom? Então, no caso aí, nós teríamos então, né, a presença de chaves candidatas. O que são as chaves candidatas? Chaves candidatas, só relembrando, são aquelas chaves que possuem um potencial para serem chaves primárias, mas não foram escolhidas, tá? Simples assim, beleza? Nós já falamos disso aqui também. Volta aí algumas aulas e vai lá ver aí esses conceitos, ok? Bom, então galera, como que a gente poderia montar aqui, né? Eu poderia, por exemplo, fazer o código do produto mais o nome desse produto, tá? Ou melhor, o código do fornecedor mais o nome do produto, ou eu poderia fazer o nome do fornecedor mais o nome do produto, tá? E aí nós poderíamos fazer isso aqui, tá? Então, por exemplo, eu posso dizer aqui, ó, o código do fornecedor e o nome do fornecedor. Então eu teria aqui uma primeira tabelinha aqui, tá? E depois eu teria aqui uma segunda tabela que seria, por exemplo, o código do fornecedor com o nome do produto ou o nome do fornecedor com o nome do produto, tá? Então, a forma normal Boice Code, ela vem trazer aí a eliminação, né, desse atributo aqui, tá? Ou melhor, desse atributo aqui, fazendo aí com que ele não cause aí essa dependência, né, entre aí esses dois atributos, fazendo aí essa anomalia, digamos assim, tá bom? Então, basicamente, era isso que eu queria que você entendesse sobre a forma normal Boice Code. Bom, e aí, galera, para a gente finalizar aqui esse vídeo, né, nós temos aí outras formas normais, que são a quarta forma normal e a quinta forma normal. Então, para estarmos na quarta forma normal, primeiro a gente tem que estar na terceira forma normal. E a única coisa que eu quero que você marque aí no seu caderno é que na quarta forma normal não há dependências multivaloradas, tá? E depois, na quinta forma normal, nós temos que estar na quarta forma normal e não pode existir dependências de joins, tá? Ou dependências de agrupamentos, né? Eu sei, isso é um pouquinho complicado, mas eu quero que você somente marque isso aí no seu caderno, tá bom? E aí, galera, deixo aí então mais uma vez as nossas redes sociais, tá? Futuramente, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aí também falando sobre dependências, tá? Nós temos vários, eu mostrei alguns tipos de dependências para vocês: dependência funcional, dependência total, dependência parcial, né? Dependências multivaloradas, dependências de join. Existem vários tipos de dependências no banco de dados, tá? Então, galera, basicamente por hoje é só, né? Deixo aí mais uma vez as nossas redes sociais para vocês, tá? Deixo aqui do lado alguns vídeos para vocês observarem aí. Te espero na próxima aula para as nossas 5 questões sobre essa aula aqui. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Obrigado!